Olá, sou Rodrigo Azevedo, advogado, editor do blog rodrigoazevedoadvocacia.com e autor da série O Licitante Vencedor, cujo primeiro volume já se encontra à disposição de quem tiver interesse no tema. Bem, a videoaula de hoje é sobre o artigo intitulado por A Garantia Adicional ao Contrato Administrativo, quando e como deve ser exigida. Como você deve bem saber, o artigo 48 da Lei 8.666 de 1993 define em seu parágrafo 1º o critério identificador da proposta de preço manifestamente inexequível, ou seja, define a regra que leva a administração pública a necessariamente presumir a inexequibilidade de uma proposta de preço quando for ofertada em valor correspondente a 70% da média aritmética entre as propostas de preços apresentadas em patamar 50% acima daquele valor orçado pela administração pública ou 70% em relação ao valor orçado pela administração pública. Já no parágrafo 2º do artigo 48, o legislador definiu o critério definidor da necessidade de apresentação de uma garantia adicional. E que garantia adicional é essa? Nós sabemos que o artigo 56 da Lei 8.666 de 1993 determina que o licitante que vier a ser contratado obrigatoriamente deve prestar uma garantia no valor correspondente a 5%, podendo chegar a 10%, a depender da complexidade do contrato e desde que devidamente justificado esse adicional, porque a regra é os 5% do valor do contrato como garantia. O legislador, neste parágrafo 2º do artigo 48, determinou que, em sendo ofertada uma proposta de preço em patamar inferior a 80% daquela referência prevista no parágrafo 1º, a linha A ou B do artigo 48, deve o licitante apresentar como condição de sua contratação uma garantia adicional àquela regulada nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 56 da Lei 8.666 de 1993, ou seja, estará o contratado não apenas obrigado a prestar a garantia correspondente a 5% do valor do contrato ou, excepcionalmente, a 10% do valor do contrato, mas também o adicional correspondente à sua proposta ofertada e a diferença entre este patamar de 80%, regulado no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8.666. A grande divergência que existe é em razão da forma que o parágrafo 2º do artigo 48 foi redigido, pois este dispositivo, ao fazer menção ao 80% como patamar de referência de configuração da exigibilidade dessa garantia adicional, menciona a 80% do valor referido, do valor regulado no parágrafo 1º do artigo 48, alíneas A e B. E a dúvida surge justamente aí, porque o parágrafo 1º ele define 70% do valor correspondente das alíneas A e B. Já o parágrafo 2º remete ao valor mencionado no parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo 1º. Ora, é 80% do valor referido nas alíneas A e B ou 80% dos 70% do valor regulado, do valor encontrado através das alíneas A e B. E o que aparentemente seria fácil de concluir é ensejador de uma grande divergência doutrinária e de muita confusão na hora de se aplicar essa regra, na hora que os membros da comissão de licitação ou a própria administração pública, o ordenador do contrato na administração pública, o ordenador de despesa, exigir como condição da celebração do contrato a prestação dessa garantia adicional. Antes da gente aqui demonstrar o exemplo de como achar este patamar de referência de 80%, vamos abordar um pouquinho a questão da inexequibilidade da proposta de preço. Nós sabemos que essa presunção de inexequibilidade é uma presunção relativa, ou seja,
a administração pública ela não pode simplesmente, identificado o valor ofertado como inferior aos 70% das alíneas do cálculo decorrente da aplicação das alíneas A e B do parágrafo 1º do artigo 48, a administração pública não pode simplesmente excluir o licitante do certame através da desclassificação de sua proposta. Ela necessariamente terá que notificar o licitante para que ele apresente as devidas justificativas, para que ele demonstre a viabilidade de sua proposta de preço. Isso é uma matéria já pacificada pela doutrina, já pacificada pela jurisprudência, sendo inclusive objeto de uma súmula do Tribunal de Contas da União, que determina a notificação do licitante como condição para se desclassificar uma proposta de preço em razão da sua inexecuibilidade. Ou seja, essa desclassificação ela só pode ocorrer após o licitante ter tido a oportunidade de demonstrar, de comprovar a viabilidade dos preços que ele ofertou. Bem, feita essa ressalva, essa lembrança, passemos para a regra dos 80%. Fica fácil concluir que o patamar de 80% é superior ao patamar de 80%. Nós não estamos falando de uma proposta de preço 80% mais baixa do que o valor de referência tido pela administração pública. Nós estamos falando de uma proposta de preço inferior ao valor correspondente a 80% daquele valor de referência. Então, usando um exemplo bem simples, se o valor de referência é R$100 mil, nós estamos falando que toda proposta de preço abaixo de R$80 mil exigiria deste licitante a prestação de uma garantia adicional. Entretanto, toda proposta de preço inferior a R$70 mil, ou seja, 70% do valor de referência de R$100 mil, apontaria essa proposta de preço como presumivelmente inexequível, ou seja, o que a lei define como manifestamente inexequível seria uma presunção de sua inexecuibilidade e ensejaria ao licitante o direito de demonstrar a viabilidade dos seus preços. Então nós temos aqui dois pontos. O patamar de inexecuibilidade, que é 70% do valor de referência, e no exemplo dado, o valor de referência foi R$100 mil, portanto, qualquer proposta de preço abaixo de R$70 mil seria apontada como manifestamente inexequível e ensejaria a administração pública a obrigação de notificar o licitante para que ele demonstre, se assim quiser, a viabilidade dos seus preços. Se ele não tiver capacidade de demonstrar a viabilidade dos preços que ele ofertou, evidentemente não haverá outra solução para o caso, senão a desclassificação da proposta comercial. A outra hipótese é o patamar de 80%, ou seja, toda proposta de preço que for ofertada em valor inferior a R$80 mil, tendo em vista que o valor de referência no exemplo dado foi R$100 mil, ela será apontada, ela será classificada como exequível, todavia será condição para a celebração desse contrato que o licitante apresente uma garantia adicional. E como é calculada essa garantia adicional? É justamente aí que surge a grande divergência. E por que é justamente aí que surge a grande divergência? Porque como o legislador, ao redigir o parágrafo 2º do artigo 48, o fez remetendo o aplicador da norma ao parágrafo 1º, há quem entenda, no meu ponto de vista, de forma completamente equivocada, que os 80% em questão seria 80% dos 70% daquele valor de referência. Tendo em vista que o parágrafo 1º regula que o valor de referência será 70% do valor orçado pela administração pública ou da média aritmética das propostas ofertadas, acima de 50% do valor orçado pela administração pública. Portanto, tem gente que defende que o patamar definidor da obrigação de apresentação de uma garantia adicional por parte do licitante seria
o valor encontrado após a aplicação dos 80% sobre aquele valor de referência de 70% da média aritmética ou do valor orçado pela administração pública. E isso é um absurdo, porque o valor definidor da obrigação dessa garantia adicional seria inferior ao valor definidor da proposta manifestamente inexequível. Ou seja, o legislador, na verdade, estaria dizendo que eu posso apresentar uma proposta inexequível em valor superior àquele que me permitirá apresentar uma garantia adicional e contratar com a administração pública. Só lembrando, demonstrada a inexequibilidade de uma proposta de preço, que isso ocorrerá caso o licitante não comprove que pode sim executar pelos preços ofertados, essa proposta será irremediavelmente desclassificada. Não será dado ao licitante a possibilidade de garantir a execução dessa proposta manifestamente inexequível. Então, ao apontar essa questão, fica claro que, ora, se o legislador definiu em duas categorias, primeiro define o que é uma proposta manifestamente inexequível e aponta como consequência a desclassificação dela, não permitindo ao licitante a garantia da sua execução. E eu quero lembrar a vocês que a obrigação da administração pública de notificar esse licitante para que ele possa comprovar que aqueles preços ofertados são realmente viáveis, isso é uma conclusão decorrente da doutrina, da interpretação, da jurisprudência. Não existe na Lei 8.666 de 1993 qualquer dispositivo que regule essa obrigação da administração pública. Então, a notificação do licitante para que ele comprove a viabilidade dos seus preços ofertados é fruto de uma interpretação do parágrafo 1º do artigo 48. Não é fruto de uma regulação, não é fruto de um dispositivo legal. O legislador diz claramente, sendo manifestamente inexequível uma proposta de preço, ela será desclassificada. No passo seguinte disse, em sendo apresentada uma proposta em patamar inferior a 80% do valor de referência, mas evidentemente acima dos 70%, ou seja, afastada a manifesta inexequibilidade de uma proposta de preço, mas o valor ofertado não sendo superior aos 80% do valor de referência, que será valor orçado pela administração pública ou a média aritmética das propostas de preço ofertadas, o licitante poderá contratar com a administração pública desde que preste uma garantia adicional. E esta garantia adicional será a diferença entre a sua proposta de preço e o valor de referência. E que valor de referência é esse? O valor de referência é justamente a diferença entre a proposta de preço ofertada por esse licitante, naquele patamar ali inferior a 80% do valor de referência, e a média aritmética das propostas ou o valor orçado pela administração pública, ou seja, o valor de referência. Então, se o menor valor for a média aritmética das propostas de preço ofertadas, a garantia adicional será obtida através da diferença entre a proposta de preço apresentada por esse licitante e esse valor referencial, ou seja, a média aritmética das propostas de preço apresentadas. Entretanto, se o menor valor for o valor orçado pela administração pública, a garantia adicional será obtida através da diferença entre a proposta de preço ofertada pelo licitante, nesse patamar inferior a 80%, e o valor orçado pela administração pública. Então, voltando ao exemplo em números, vamos admitir que o valor de referência seja os R$100 mil. Então, qualquer proposta apresentada entre R$70 mil e R$80 mil, ela será classificada como ensejadora da obrigação de prestação de uma garantia adicional. Ora, se eu apresento uma proposta de preço no patamar de R$75 mil, portanto, superior a 70%, mas inferior a 80% que o valor de referência, tendo em vista que o valor de referência é R$100 mil, a minha garantia adicional necessariamente terá que ser
no montante de R$25 mil, porque seria R$75 mil em relação a R$100 mil, que dá R$25 mil de diferença. Então, além da garantia de 5% que eu teria que prestar quando assinar o contrato administrativo, eu teria que prestar uma garantia adicional de R$25 mil. Entretanto, se esse mesmo licitante tivesse apresentado uma proposta de preço no valor de R$80 mil, essa proposta de preço não ensejaria na obrigação dessa garantia adicional, cabendo ao licitante apenas apresentar aquela garantia no patamar regulado no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 8.666 de 1993. Ou seja, voltando ao exemplo dado, referência de R$100 mil, a garantia seria de R$5 mil. Então, você perceba que por conta de R$5 mil na diferença da proposta comercial apresentada, antes R$75 mil e agora R$80 mil, o licitante teve que apresentar uma garantia adicional de R$25 mil ao contrato administrativo. Quando, na verdade, se a proposta houvesse sido apresentada no valor de R$80 mil, o valor da garantia seria apenas aquele regulado no artigo 56 da Lei de Licitações. Então, percebe-se claramente um ônus elevado imposto de forma deliberada por parte do licitante, por parte do legislador, para não pôr em risco a administração pública, para não pôr em risco a viabilidade da execução do contrato administrativo celebrado. Já se adotada a outra regra, voltando aqui um pouquinho a outra interpretação dada, ou seja, que o patamar de 80% deveria ser obtido depois de aplicado os 70% sobre o valor de referência, nós teríamos 80% sobre R$70 mil, tendo em vista que o valor de referência aqui dado no exemplo foi R$100 mil. Então, 80% de R$70 mil é o valor exato de R$56 mil. Portanto, a gente vê claramente que essa forma de interpretar este dispositivo não tem qualquer bom senso. Pois, se o legislador me disse que se eu ofertar uma proposta, nesse exemplo de números dados, no valor inferior de R$70 mil, minha proposta será entendida como manifestamente inexequível e eu terei o ônus de provar a viabilidade dessa oferta sob pena dela ser desclassificada, evidentemente que se eu oferto uma proposta no valor abaixo de R$56 mil, eu não terei a oportunidade de prestar uma garantia adicional, tendo em vista que abaixo de R$70 mil já é motivo para que minha proposta seja desclassificada. Então, essa interpretação, por incrível que pareça, apesar de absurda, ela tem defensores, ela tem pessoas que defendem que foi essa a intenção do legislador. E eu acho que a conclusão é tão óbvia, tão absurda, que com todo o respeito que eu tenho aos doutrinadores que seguem essa linha, aos intérpretes que seguem essa linha, eu acho que ela por si só não se sustenta. A própria forma de aplicar essa regra, ela já demonstra a sua inviabilidade, a sua falta de bom senso, o absurdo no efeito prático das propostas de preço apresentadas. Bem, o tema de hoje era esse, né? Essa videoaula trata do artigo escrito e aqui postado. Espero que você tenha gostado. Gostaria muito de ver aqui embaixo o seu comentário, a sua manifestação, a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica. Obrigado por sua atenção, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima semana com um novo artigo inserido aqui no nosso blog. Muito obrigado e até segunda-feira.